Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos trabalhar a nossa apostila 3, o nosso capítulo 20, produtos notáveis e fatoração, das páginas 384 a 389. Nos módulos 15 e 16 do caderno 2, iniciamos o estudo de produtos notáveis e da fatoração. Então, quer dizer o quê? Que nós já falamos sobre produtos notáveis, nós já falamos sobre fatoração. O que nós vamos fazer nesse módulo, então? Nesse módulo, a gente vai estudar o produto notável denominado produto da soma pela diferença de dois termos e sua expressão resultante, diferença de dois quadrados, a partir das investigações matemáticas. Você vai estudar ainda outro tipo de trinômio, chamado de trinômio do segundo grau, e sua fatoração, retomando as representações geométricas do caderno anterior. Então, quer dizer que nós vamos acrescentar alguma coisa a mais em cima do que a gente já aprendeu no capítulo 15 e 16. Porém, volto a dizer que o raciocínio que a gente teve aqui no capítulo 15 e no capítulo 16 continua sendo o mesmo. Aqui só vai ter alteração de alguns sinais que vocês vão ver agora, tá? Diferença de dois quadrados. Professor, quadrado da diferença de dois termos não é a mesma coisa que diferença de dois quadrados? Interessante sua pergunta. Vamos verificar juntos se você tem razão? Vamos fazer uma investigação matemática? Vamos lá. Efetue as multiplicações e investigue as regularidades completando os itens da sequência. Vamos aqui, ó. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 7, 63. 10 vezes 6, 60. 11 vezes 5, 55. 12 vezes 4, 48. Tá vendo que aqui está aumentando, né? Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. E aqui está diminuindo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vamos lá. Letra A. Descreva agora as regularidades observadas. A diferença entre o produto da primeira operação, 64, e cada um dos produtos seguintes é a sequência dos números quadrados perfeitos. Peguei aqui, ó, 64 menos 63 deu quanto? 1. 64 menos 60, 4. 64 menos 55, 9. 64 menos 48, 16. Esses números são quadrados perfeitos, porque 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Outra regularidade. A diferença entre os produtos, na ordem em que foram obtidos, é a sequência de números ímpares. 64 menos 63, 1. 63 menos 60, 3. 60 menos 55, 5. 55 menos 48, 7. Que são números o quê? Ímpares, tá? Ó, 7, 5, 3 e 1. B. Considerando as regularidades observadas no item anterior, descreva como encontrar outros produtos a partir de 15 vezes 15 igual a 225. Vamos lá, vou considerar a primeira regularidade, que era a conta de menos, e que a gente diminuiu por 1, que deu 1, 4, 9 e 16. Considerando a primeira regularidade do item anterior, se possível apresentar outros produtos com base na multiplicação dada, 15 vezes 15 igual a 225, sem efetuar a multiplicação, ou seja, subtraindo as sequências dos números quadrados perfeitos de 225.
A gente tinha 15 vezes 15, aqui ficou 16 vezes 14. Eu não preciso fazer essa multiplicação. Era só eu fazer 225 menos 1, que ia dar o quê? 224. 17 vezes 13. Também não preciso fazer a multiplicação. É só fazer 125 menos 4, que vai dar 221. Depois, 17 vezes 12. Não preciso fazer a multiplicação. É só fazer 225 menos 9, que seria 216. 19 vezes 11. E não preciso fazer essa multiplicação. É só fazer 225 menos 16, então a resposta seria 209. Considerando a segunda regularidade, é possível obter outros produtos, subtraindo da sequência de produtos a sequência de números ímpares. 16 vezes 14. Eu iria fazer 225 menos 1, que daria 224. 17 menos 13. Não vou fazer a multiplicação, vou fazer 224 menos 3, que daria 221. 18 vezes 12. Não vou fazer a multiplicação. Vou fazer 221 menos 5, que vai dar 216. 19 vezes 11, também não vou fazer a multiplicação. Vou fazer 216 menos 7, que daria 209. C. Investigue se as regularidades encontradas ocorrem sempre que se parte da multiplicação de um número por ele mesmo. Os alunos poderão escrever outros produtos e validar a regularidade observada. Incentive-os a investigar se a regularidade se mantém na multiplicação de números com 3, 4 algarismos. Combino com eles que só poderão realizar a multiplicação com a calculadora após terem apresentados os resultados. 200 vezes 200 daria o quê? 40.000. 201 vezes 199, nós teríamos que fazer ele menos quem? Menos 4. Então, isso aqui menos 4 daria 39.999. 209 menos 198, eu iria fazer esse número aqui, menos quem agora? Menos 9. Tá vendo? Ó, sempre lá no primeiro, menos 9. E eu chegaria na resposta. E iria usando esta regularidade ou esta aqui para a gente obter as respostas. Qualquer uma das duas que a gente usasse, nós chegaríamos nessas respostas. D. Complete o quadro e escreva a síntese dessas regularidades utilizando uma expressão algébrica. 8 vezes 8, 64. Diferença entre 64 e os demais produtos. 64 menos 63, que deu aqui, é 1. 64 menos 60, 4. 64 menos 55, 9. 64 menos 48, 16. 64 menos 39, 25. E assim continuaria. Resultado da diferença encontrada na escrita na forma de potenciação. 1 é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado, porque 1 vezes 1, 1. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, 4. 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. 16 é a mesma coisa que 4 elevado a 2, porque 4 vezes 4, 16. 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, 25. Aqui a gente fez quem? N vezes N. Aqui eu fiz N mais 1, que multiplica N menos 1. N mais 2, que multiplica N menos 2. N mais 3, que multiplica N menos 3. N mais 4, que multiplica N menos 4, e N mais 5, que multiplica N menos 5. Ó, 5 porque aqui é 5, 4 porque aqui é 4, 3 porque aqui deu 3,
aqui 2 e aqui 1. Aqui n, porque seria um número, ele vezes ele mesmo. Investigue o que acontece quando se subtraem quadrados perfeitos consecutivos. 4 menos 1, volta. 9 menos 4, 16 menos 9. Os alunos deverão realizar as subtrações. 4 menos 1, 3. 9 menos 4, 16. 16 menos 9, 17. O que seria agora? 25 menos 16, 9. E depois 36 menos 25, 11. Há uma regularidade nessas subtrações? Descreva-os. Sim, a gente percebe que a diferença entre os quadrados perfeitos consecutivos é a sequência dos números ímpares a partir do 3. Complete o quadro escrevendo uma expressão algébrica para representar a regularidade observada. Situação inicial, 4 menos 1. Situação na escrita de potência, 2 elevado a 2 menos 1 elevado a 2. Diferença entre os quadrados, 3 menos 2 elevado a 2 menos 1 elevado a 2. 3 menos 2 vezes 2, menos 1. Nós vamos fazer a mesma coisa com o 9 menos 4. Situação escrita em potências, 9 seria 3 elevado a 2, 4 seria 2 elevado a 2. Diferença entre dois quadrados, 9 menos 4 vai dar quem? 5. 5 é igual a 3 elevado a 2 menos 2 elevado a 2. 5 é igual a 2 vezes 3 menos 1. 16 menos 9. 4 vezes ao quadrado, que vai dar 16. 3 ao quadrado, que vai dar 9. 16 menos 9, 7. 7 é igual a 4 elevado ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. 7 é igual a 2 vezes o 4 menos quem? 1. N ao quadrado menos n ao quadrado menos 2 vezes n mais 1. Ficou n ao quadrado menos, hora que fatorou aqui, ficou n menos 1 que multiplica n menos 1, que ficaria n menos 1 ao quadrado. 2n menos 1 é igual a n ao quadrado menos n menos 2 vezes o n mais 1. Complete as igualdades abaixo, aplicando as conclusões às quais você chegou no item anterior. X ao quadrado menos x ao quadrado. Ao quadrado é a vezes a, x ao quadrado é x vezes x. Como aqui é menos, um parênteses vai ficar positivo e o outro negativo. Então, fica a mais x e a menos x. Letra B seria o quê? A ao quadrado menos 9, porque ele deu isso aqui, ó. A vezes a ao quadrado. A vezes menos 3, menos 3a. Mais 3 vezes a, mais 3a. 3 vezes menos 3, menos 9. Mais 3a com menos 3a. Cancelou, sobrou o quê? A mais a ao quadrado menos 9. Na letra C, ele deu isso aqui. M ao quadrado menos 25. M ao quadrado é m vezes m. 25 é 5 vezes 5. Como aqui é um número, como aqui é um sinal de menos, eu vou ter um parênteses com sinal positivo e outro negativo, que seria m mais 5 e m menos 5. A letra D, ele deu 9 menos x elevado a 2. 9 é 3 vezes 3, x elevado a 2 é x vezes x. Como aqui é negativo, eu vou ter um parênteses positivo e outro negativo. 3 mais x e 3 menos x. X ao quadrado menos 1/4 é x vezes x, que multiplica 1/2 vezes 1/2. Como aqui é negativo, eu vou ter um parênteses negativo e um positivo. X menos 1/2, que multiplica x vezes mais 1/2.
49 menos P elevado a 2. 7 vezes 7, P vezes P. Como aqui é negativo, eu tenho 7 menos P, que multiplica 7 mais P. Regra: quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Fatorando, fica um positivo e o outro negativo. E a fatoração nós já vimos lá no capítulo anterior. Observe as igualdades do item 3. Quais regularidades você percebe? A diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença de dois termos. O desenvolvimento do segundo membro da igualdade para o primeiro, da forma fatorada para a desenvolvida, e conhecido como produto notável. Ele pode ser resolvido sem necessidade de se aplicar a propriedade distributiva. Quando C parte do primeiro para o segundo membro da igualdade, realiza-se a fatoração da diferença de dois quadrados. Bom, pessoal, para a nossa aula não ficar muito extensa, eu vou dar uma paradinha por aqui, mas já eu volto com a continuação da explicação desse capítulo, tá bem? Tchau, pessoal, e até daqui a pouco.